Glória a Deus, boa noite. Amém, a paz do Senhor esteja com você, com a sua família. É um dia de estarmos em família, né? Não só na nossa família física, mas também com a nossa família em Cristo. Estarmos com a igreja do Senhor. Nós queremos agradecer a todos os visitantes, em primeiro lugar, que nos visitam, que Deus abençoe vocês, sintam-se à vontade, né? Você está na casa de Deus, na casa do nosso Pai. Muito obrigado pela sua visita, né? Se você precisar ir ao banheiro, é só se dirigir no corredor. À direita é o masculino e de frente com o corredor é o feminino. Tem bebedouro lá atrás também, fique à vontade. Amém? Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um nesse lugar. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer uma oração, dando continuidade a esse culto. Nós já começamos desde as 6 horas, estamos aqui mais cedo, adorando ao Senhor. E eu te convido a fechar os teus olhos nesse momento. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós queremos te exaltar neste lugar, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, com todo o desejo do nosso coração de te adorar, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti nesse momento. Nós queremos estar aqui realmente de corpo, alma e espírito na Tua presença. Porque é para isso que nós viemos, para nos encontrarmos, Senhor, em Ti nesse momento. Que nós possamos realmente, Senhor, nos derramarmos diante de Ti. Que nós podemos realmente, Senhor, Te adorar, como a Tua palavra nos ensina, nos ordena, em espírito e em verdade, Senhor. Que o nosso coração venha estar queimando de amor por Ti nessa noite, Deus. E cada palavra que entoarmos, a cada louvor, a cada levantar as nossas mãos, Senhor, que nós possamos fazer isso com toda a intensidade da nossa alma. E que Tu possa receber nessa noite a nossa adoração a Ti, ó Deus. Que Tu possa receber a nossa adoração ao Teu trono. Que nós possamos Te exaltar, Senhor, bendizer o Teu santo nome. Nós já sabemos que Tu estás aqui neste lugar, que a Tua presença já está sobre nós. Então nos abençoa, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar morada em nossos corações. Que elas possam entrar em nós como uma semente, que o nosso coração esteja como uma terra fértil para recebê-la. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, Senhor. Toma a direção de tudo que nós fizermos aqui, Senhor. Toma a direção. E que tudo que fizermos venha a ser para Te louvar, Senhor. Para render louvores a Ti, honra, glória somente a Ti, Pai. Nós Te convidamos a permanecer em nosso meio. Nós Te convidamos a ficar conosco, Senhor. O Teu Espírito Santo, a Tua doce presença, venha estar no nosso lugar, no nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Eu quero ler alguns versículos. Você não precisa abrir, você só ouça. Está em Hebreus 10, versículo 19, que diz, 19 em diante, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo um coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e de nossos corpos lavados com água pura. O véu já foi rasgado.
Nós não precisamos mais sacrificar animal nenhum para entrar na presença do Senhor. Então eu te convido a invocar o nome do Senhor nessa noite. A palavra invocar quer dizer clamar, suplicar. Que nós possamos invocar a presença do Senhor, clamar por Ele nessa noite. Amém?
Nós podemos te sentir, Jesus. Nós podemos sentir a tua doce presença, Deus. Eu sei que tu estás aqui, operando milagres. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Eu te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa história. Você crê nisso? Te adorarei, eu te adorarei. O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 E esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo. Por quê? Oh, me sustenta até quando não vejo. Esse é o nosso Deus, pois tu estás. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
nunca perdeu uma batalha. Esse é o nosso Deus, justo e fiel, justo e fiel. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Nós te adoramos, Senhor. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor. Oh, tu és digno, Deus. Tu és digno, tu és digno. Tu és digno, tu és digno. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Ele veio amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, o meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és tão lindo, Deus. Tu és tão poderoso. Tu és tão poderoso que nem a morte pode detê-lo. A morte não pode detê-lo. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Oh, tu és santo. Vamos agora ao nome do Senhor. Oh, o que você veio fazer neste lugar? Você veio olhar uma apresentação. Você veio adorar aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que é merecedor. Espírito Santo de Deus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. Diga, és de vencer.
tua palavra, Deus. Oh, nós queremos estar cheios de ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem agora nesse momento, através da tua palavra, tocar o nosso coração nessa noite, Senhor. Nós preparamos a casa, nós preparamos o nosso coração para ouvir a tua palavra nessa noite. Oh, que ela encontre morada em nós, que ela encontre morada em nosso coração, Senhor. Vem e toma forma em nós, através da tua palavra, Deus. Continua falando ao nosso coração, Espírito Santo. Eu sei que tu estás neste lugar. Eu sei que tu estás neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir a tua presença, mas agora nós queremos ouvir o que tu tens preparado ao nosso coração. Continua em nosso meio, Espírito Santo. Continue em nosso meio. Presbítero Ademir. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Podeis tomar os vossos assentos. Porque, segundo eu sei, não é a nossa posição física diante de Deus, mas é a nossa posição espiritual. Certo? É a nossa posição espiritual. Eu louvo a Deus por este privilégio de estar aqui nesta noite, abençoada por Deus. Eu queria que alguém orasse por mim. Eu queria pedir permissão ao pastor Vagnaldo para que o meu irmão de farda, presbítero Luciano, subisse aqui para orar por mim. A paz do Senhor a todos, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua noiva para ouvir a tua palavra. Prepara o nosso coração e nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Oro pelo teu servo, Senhor, que está disponível, se disponibilizou, se o Senhor o chamou para esse momento, para ministrar a tua palavra, uma responsabilidade e uma dádiva muito grande. Abençoe o teu servo, Senhor. Libera, Senhor, de palavra, de entendimento, unge os lábios dele e fala aos nossos corações, através do teu servo, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Graças a Deus, quando eu fui intimado pelo nosso pastor Vagnaldo, né? Ele disse que não era um pedido, era uma convocação. Uma convocação, e eu disse um dia às irmãs do Círculo de Oração que eu sou como o soldado israelense. Eles estão sempre com um fuzil nas costas, né? E todo bom soldado está sempre armado, né? Está sempre armado. Mas, querido, o mês de julho chegou e começou me ensinando. Começamos na congregação de Ilhotinha e eu aprendi, e foi uma reciclagem para mim, que para ser sacerdote, que existe uma diferença entre sacerdote e profeta. E que para ser sacerdote, eu preciso só seguir as coisas que já estão pré-escritas na lei, para que um sacerdote faça lá no templo. Pega bicho, mata bicho, degola bicho e bota fogo em bicho, faz aquele churrasco lá e segue um ritual prescrito por Deus para que ele faça, né? Que era o derramamento de sangue dos animaizinhos inocentes, em favor daqueles que procuravam os sacerdotes para expor as suas faltas ali e ser perdoados, né? Como sempre, o inocente sempre pagando pelo culpado. Mas para ser profeta, queridos irmãos de Deus,
E há uns meses atrás eu tive na Imbituba, o Senhor falou comigo em profecia, que Ele precisa de profetas no púlpito. E para ser um profeta de Deus, não é fácil. Eu queria que o irmão colocasse lá na tela, não é o que eu vou pregar, mas é só para os irmãos entenderem. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Pedia para o irmão lá do computador lá fazer isso para mim. Mas, queridos irmãos, então, para ser um profeta é diferente. Deus resolve falar com o seu povo e não pergunta ao profeta se ele quer entregar a mensagem ou não. Ezequiel capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vamos ler? É só para os irmãos saberem. A primeira coisa de um profeta, no versículo 1, ele disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Uma das coisas que o profeta precisa para Deus usar, ele tem que estar de pé, diante de Deus. Ele não pode estar deitado ou fora da área do GPS de Deus. Quando o profeta fica fora da área do GPS de Deus, por mais poderoso que Deus seja, o GPS de Deus não alcança. Porque quando eu saio fora da área do GPS de Deus, e isso entenda-se, desobedecendo a sua palavra, ele não me alcança. O versículo 2 diz assim, aí o profeta Ezequiel diz assim: Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi quem falava comigo. Dá-me impressão assim que ele meio que lerdeou. O profeta Ezequiel meio que lerdeou, Deus galfinhou ele, pá, fica em pé aí, que eu quero te dar uma mensagem, que eu quero que tu fale ao meu povo. Ele disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são, as pessoas que eu vou te enviar, eles são filhos de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Não são o semblante de vocês, que eu estou vendo semblante aqui muito lindo, certo? E eles quer ouça, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os rostos deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo e não sejas rebelde. Não seja rebelde como a casa rebelde que é que eu estou te enviando. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão estendida sobre mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E neles, no rolo dos livros, se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Então não é fácil, se você quer ser um profeta de Deus. Se tu tens uma marca de Deus e quer ser um profeta, te prepara. Porque o que Ele colocar no teu coração, tu tens que falar à igreja. Principalmente nesses últimos dias, gostei muito do segundo louvor, quando falou: estás aí curando multidões, né? E nós vivemos no meio de uma multidão doente, querido irmão. E a pior doença que esse mundo está, não é o câncer, é o pecado. Porque o câncer dizem que ele é hereditário, mas não se pega. Se eu conviver com um canceroso, não vou pegar. Certo? Eu tenho uma sobrinha cancerosa, abraço, beijo, mas não peguei câncer dela. Certo? Mas o pecado, ele é contaminante.
Então nós vivemos no meio desta multidão que a igreja do Senhor está inserida, que está contaminada com o pecado. É uma sequidão que seca o azeite das nossas lamparinas. Mas como eu disse para vocês, na Filadélfia, no dia 1º, no Aviva Jovem, eu aprendi com o pastor Eliseu o que é um profeta e o que é um... né? E na ceia do Senhor, no dia 2, eu aprendi que eu não posso ser como os animais irracionais que não sabem o que estão fazendo. Então, como ser humano, tenho que ser racional sobre as coisas que faço. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Porque eu tenho na minha mão algo já pré-escrito pelo Senhor, uma bússola para que eu possa seguir esta bússola neste mundo de vendavais de pecado em direção às mansões celestiais. Nunca eu vou poder chegar diante de Deus e bater na porta e querer entrar depois de ter me esquecido de manter a minha lamparina cheia de azeite. Vamos para frente. E uma delas aqui que eu disse é o descuido da minha salvação. Eu sou um ser humano, né? Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Aos animais Deus disse, haja, progrida conforme as suas espécies. Mas a nós, o ser humano, o nosso primeiro pai, ele colocou as suas mãos santas e o moldou a sua imagem e semelhança. Então nós somos a inspiração de Deus, porque a nossa Bíblia diz que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então dentro de nós tem algo do céu. E quer ir de volta para lá. A prova é que a Bíblia diz, quando as pessoas morrem, sejam elas crentes ou não, o Espírito torna para Deus que o deu. Então é muito bom o que tem dentro de nós. Mas querido, abre a tua Bíblia agora na dita mensagem que o Senhor me deu. Foi segunda-feira. Eu estava, depois que eu li o que o pastor Wagnaldo me enviou, eu disse, Jesus, eu queria falar, o que é que eu vou falar para a tua igreja? Fui lá nos meus escritos lá, e olhei algumas datas bem velhas que eu tenho lá, eu disse assim, vou falar isso aqui, porque se isso aqui pegar em alguém, e pegar em mim também, porque eu vou pregar para mim também, como diz o pastor Fernando que esteve aqui, eu vou pregar para crente, tá? Eu vou pregar para crente, se não tiver crente aqui nesta noite, hoje saia daqui crente, esperançoso, do teu nome escrito no livro da vida. Viu? O Senhor te deu uma lamparina e nesta noite encha do azeite do Espírito Santo para que você possa enfrentar as lutas do dia a dia que virão. Então eu folheando a Bíblia, fui lá, eu disse, não é essa, mas eu queria falar para eles sobre a volta de Jesus, meu Deus. E comecei a folhear a minha Bíblia, a Leia foi se deitar e eram umas 8h30, e eu comecei a folhear a minha Bíblia e me deparei com Mateus capítulo 25, e ficou aquilo, fiquei namorado dessa mensagem, viu? E não saiu. Peguei a caneta e a mensagem começou a vir do céu. E não deu para mim passar limpo, estou no rascunho. Na noite seguinte eu comecei a querer fazer um rascunho para melhorar isso aqui. E chegou a noite eu sonhei que alguém tinha me convidado para fazer uma pintura num lugar. Deixa eu ver. Essa parede aqui parece que ela é lilás. Assim, meia cor de vinho. Não sei se cor de vinho é lilás, é bordô, né? Aí a pessoa que eu trouxe no meu lugar, ele gastou a tinta e fez errado. Então o dono da casa reclamou comigo. E disse assim, olha aí, ó, comprei uma tinta cara e olha aí a pintura como é que ficou. Que nojeira que ficou. Então eu peguei a parede na mão, eu fui lá e fiz assim, pá, peguei a parede e trouxe para mim, vamos dizer que a parede está aqui, a parede na minha mão, e eu peguei com uma caneta e comecei a querer consertar. Levava uma sujeirinha para lá, que eu achava que era sujeira, levava uma sujeirinha para lá, pegava aqui do meio, levava, escapava, vinha aqui, pegava de novo. E comecei a consertar, a colocar coisa aqui mais macia, mais palatável. E comecei a passar limpo e comecei a sentir ruim, o presbítero Luciano.
né? Comecei a errar tudo, fiquei assim, ansioso e parei. Eu disse, vai com rascunho mesmo. Aí eu entendi, Leia, viu? O que é que eu queria endireitar? O que é que eu queria endireitar? Então, 25 de Mateus, queridos irmãos, de 1 a 13, vamos ler. Diz assim, então o reino dos céus, esperar um pouquinho para vocês acharem, Mateus 25. Todos abriram sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Uma vez eu li uma história que uma irmã foi livre da morte porque estava com a Bíblia no peito assim. Aí o bandido deu um tiro nela, bateu na Bíblia e a bala não conseguiu atravessar as folhas. Verídica essa história, estava no Mensageiro da Paz. Olha só o que é que diz Mateus 25. Que coisa linda. E eu queria falar isso para vocês nesta noite. E certamente o Senhor Jesus também queria que eu falasse nesta noite. Jesus disse assim, então o reino dos céus será, fala de futuro, tá? Será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, se prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Eu já vivi essa cena no tempo da lamparina. Bota 73 anos atrás, lamparina. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele, com o noivo, para as bodas, e fechou-se as portas. Parece que eu vejo o barulho da chave dentro da fechadura. Quando eu li isso aqui na segunda-feira, quando eu li na terça, quando eu li na quarta, em outra tradução, a minha alma chorou por dentro. Eu comecei a me lembrar dos meus filhos. Eu comecei a me lembrar dos meus netos. Eu comecei a me lembrar dos meus primos e dos meus sobrinhos, que foram criados na igreja, embaixo do banco. Minha mãe trazia eles com carinho, com a manta, e deitava eles embaixo do banco e orava em cima deles. Hoje estão fora no mundo, pecando. Eu comecei a chorar e comecei a lembrar da minha filha tão linda, Jesus no céu, do meu filho, da minha neta. Eu tenho orado sempre, Jesus, não deixa os meus filhos, os meus irmãos, os meus familiares enfrentar os rigores da grande tribulação. Porque se eles já não conseguem vencer hoje, se eles não conseguem te servir hoje com esta liberdade, com o Espírito Santo à nossa disposição, para nós invocá-lo, buscar o da sua presença, como cantou a minha irmã aqui nesta noite, como vencerão? No dia da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, e não tiver mais aqui ninguém que detenha a operação do erro, a operação de Satanás, a operação do anticristo, a operação do falso profeta e de
da diabada toda que vai se lançar furiosa contra tudo aquilo que se chama Deus. Vamos lá. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vocês já pararam para ver esse desespero? Vocês já pararam para ver o desespero no dia que começou a chover? Ninguém acreditava que ia ter chuva. Fizeram pouco caso da mensagem do servo do Senhor Moisés. E hoje tem muita gente fazendo pouco caso desta liberdade, das mensagens, da palavra de Deus, dizendo: isso não vai acontecer. Isso vai durar muito tempo para acontecer. E as lamparinas estão secas. E os reservatórios estão secos. E agora eu falo a mensagem. Eu escrevi assim: dentre tantas comparações que Jesus fez ao reino dos céus, nesta aqui em Mateus 25, ele compara o reino dos céus a 10 virgens ou a 10 damas de honra que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Naquele tempo, os judeus tinham esse costume. A noiva tinha 10 damas de companhia, que tinham as lâmpadas, para quando alguém gritasse, como eu li na palavra aqui, que o noivo vinha, elas saíam ao encontro do noivo com os seus amigos, para levar ele até a casa da noiva. E o noivo gostava de chegar tarde, naquele tempo. Então eu disse para vocês que dentre tantas comparações que Jesus fez ao reino dos céus, nesta aqui, em Mateus 25, ele compara o reino dos céus às 10 virgens ou a 10 damas de honra. Certo? Aí eu estava lendo isso aqui, Deus estava me dando a palavra e eu escrevendo, me veio uma pergunta: por que será semelhante às 10 virgens? Por que será? Eu estive olhando lá no dicionário e no Google. Será também é, eu não sei se é advérbio que eu posso dizer, se tem algum professor aqui pode me ajudar. É uma coisa futurística, é uma pergunta, mas é futurístico também. Será como a virgem? Me veio essa pergunta e o próprio Senhor me deu a resposta e eu escrevi. Por que será semelhante às 10 virgens? Porque os dias que vamos estar vivendo, queridos irmãos, próximo da volta de Jesus, serão dias de densas trevas de pecado e incredulidade, que só cheio do azeite do Espírito Santo fará com que a lâmpada da esperança em nossa vida não se apague. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo mesmo? Se está entendendo, levanta a tua mão, não tenha vergonha. Diga para o diabo: eu estou entendendo, diabo, e eu vou me preparar, viu, diabo? Vais perder, certo? Porque próximo, já começou, querido. A noite de que Jesus falou que ela chegaria quando ninguém pode trabalhar, já chegou. Já saiu uma lei lá no Congresso que os professores não podem mais falar de Deus nem de Jesus para os seus alunos. Não pode mais dizer graças a Deus ou Deus te abençoe. Então, a boca da noite escura já começou a escurecer. Pense nisso, querida igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso ter lâmpadas abastecidas da presença do Santo Espírito para poder caminhar ao encontro do noivo na noite escura que virá. Se vocês acham que uma noite de inverno com chuva escura, experimente ficar aqui e não subir no dia do arrebatamento. Quando a rede foi lançada no capítulo 13, um pouquinho mais atrás, o versículo 47, ela apanhou toda a qualidade de peixes. Aí eu explico. Veio até peixe prudente e peixe imprudente.
Vocês se lembram dessa passagem? Quando Jesus disse que a rede foi lançada e eles puxaram a rede para a praia e veio tudo quanto é tipo de peixe, e na praia eles escolheriam os peixes bons e os peixes ruins. Essa rede é o Evangelho, que é lançada. E nesta noite eu não estou fazendo nada mais do que lançando a rede, falando para crente, lançando a rede para crente. Então veio tudo quanto é tipo de peixe, peixe prudente e peixe imprudente. Entenda-se, tá? Vocês são sábios. Nem passei a limpo. É o que se vê hoje, peixes desleixados, peixes que não oram, peixes que não estudam a Bíblia, peixes que fazem da casa de oração sala de bate-papo. Eu queria melhorar isso aqui, mas o Senhor me deu o sonho da parede da pintada. Eu estava com a caneta na mão querendo melhorar. E ele me deu o sonho, eu contei para Lé, sabe interpretar sonho? Mas de lá para cá eu estava pensando nessa mensagem, eu digo, entendi. O porquê que eu não consegui passar limpo. Até rasguei o que eu escrevi lá e botei no lixo. Queridos irmãos, eu disse a vocês que é o que se vê hoje, peixe desleixado, peixes que não oram, peixes que não estudam a Bíblia, peixes que fazem da casa de oração sala de bate-papo, e só vão cair em si quando sentir a falta dos peixes que oravam e que levavam a sua vida espiritual a sério. Entenderam? Entenderam? Só vão cair em si quando sentir a falta de alguém que chegava na igreja e orava, de alguém que não perdia um culto de ensino na quarta-feira, de alguém que chegava cedo para buscar a face do Senhor. Vão sentir a falta, vão procurar, cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão? Não é mesmo? Onde é que está? Onde é que está ele? Tu ficou, é? Tu ficou? Irmãos, a nossa salvação não é brincadeira. Uma vez eu disse, o Senhor me usou e eu disse lá na Imbituba que eu não queria que fosse para o inferno nem uma cachorrinha que nós tínhamos chamado Brooke Shields. E eu não sabia que tinha uma pessoa na igreja que estava de mal com a outra, pastor Vagnaldo. Eu disse que essa situação de não falar com outro irmão, de não amar o outro irmão, é um perigo grande. Isso aí é falta de azeite na lamparina. Nós temos um mecânico aqui, mas nós temos um chapeador aqui, sabe disso, deve ter mais mecânicos aqui, que quando falta azeite em algum rolamento, ele começa uma cantiga chata, não começa? E emperra tudo e não anda. Então é um perigo a falta de azeite nas nossas lamparinas. Nós começamos a ver defeito nos outros, certo? E se esquecemos de olhar para nós mesmos, porque a borraça do óleo velho nos cega. Por isso é que nós temos toda hora que buscar da presença do Santo Espírito de Deus, para que haja um enchimento do óleo novo, para que o óleo seja renovado em nossas vidas. O versículo 13 e 8 da mensagem que eu li, ele nos ensina que não devemos depender dos outros, devemos depender de quem é a fonte do azeite mais precioso, a melhor oliveira que foi espremida na prensa do Getsemane. Ele é a fonte, e essa fonte se chama Jesus. Ele foi a melhor azeitona que foi espremida, e de lá saiu o azeite que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida espiritual. A nossa salvação, queridos irmãos, não deve estar a cuidados de terceiros. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmã. Viu? Não pode estar aos cuidados de terceiro. A nossa salvação foi dada a nós, e é nós que temos que cuidar dela.
É nós que temos que cuidar. Foi Jesus que nos outorgou, através da sua morte sacrificial, por nós na cruz do Calvário. Não tinha culpa de nada, a culpa era minha, a coroa era minha, e eles colocaram na cabeça dele, a cruz era minha, e foi ele que colocou nos ombros e a levou. Foi ele que se deixou ser o sacrifício para me resgatar da maldição eterna, para me resgatar das mãos vingativas satânicas, que está doido para colocar a mão na noiva da igreja do Senhor. Mas nós vamos fazer uma banana para ele no dia do arrebatamento. Eu vos convido hoje, em nome de Jesus, vamos fazer uma banana para ele, quando nós olharmos para baixo e ver que nós estamos ficando longe da terra. Aqui, Satanás para ti, ó. Nós vamos para a eternidade. Aleluia! Eu disse a vocês que a nossa salvação não deve estar aos cuidados de terceiros. Jesus falando à igreja de Filadélfia, que não é essa daqui não, tá? Essa daqui precisa se cuidar. Mas ele disse para a igreja de Filadélfia, entre elas estava a igreja de Esmirna, certo? São duas igrejas que não foram censuradas, só foram dito, te cuida, te cuida. E eu digo para vocês nessa noite aqui, queridos irmãos, se cuide. Se cuide, cuida da tua salvação. O que é que Jesus disse? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós corremos perigos, queridos irmãos. E este versículo está em Apocalipse capítulo 3 e versículo 11. E essa frase, ela foi dita por Jesus, querido. Saiu da boca sacrossanta dele, essa palavra. Eis que venho sem demora. Faz 1900 e poucos anos. E ele disse, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém, nem as nossas preocupações, nem os nossos desleixos, nem Satanás venha roubar a nossa coroa. Vamos lá. O versículo 4, ele nos ensina que os dias em que estamos vivendo exigem da noiva muita prudência e vigilância. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, olhai, vigiai e orai. Orai está lá em terceiro lugar, mas não quer dizer que é indispensável, né? Eu entendo que ali olhai, olha as coisas que estão acontecendo no mundo, olha os acontecimentos mundiais, olha os acontecimentos na política, olha os acontecimentos lá em Israel, lá começou tudo e lá vai terminar. Porque a grande tribulação é para a purificação da nação de Israel, mas os gentios que ficarem vão sobrar para eles. Que Satanás não é bonzinho. Uma vez ele disse para mim que ele era bonzinho. Eu sou bonzinho. Não para mim dizer que ele é bonzinho. Queridos, eu disse a vocês que no versículo 4, os dias em que estamos vivendo exigem de mim, como noiva do Cordeiro, muita prudência e vigilância. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo hostil, totalmente contrário a tudo que se chama Deus. E já começou. Já começou. As minas de Satanás estão por aí prontas para explodir, para nos fazer enlouquecer. Essas notícias ruins que nós ouvimos,
esse problema no governo que está acontecendo, esse desgoverno no governo da nossa amada nação brasileira, é para nos tirar o foco do alvo que é o céu. Para nos fazermos sermos independentes de Deus. O presidente da nação brasileira, ele disse que vai mexer na poupança e vai pegar o dinheiro da poupança. Mas para aí, não vai lá tirar amanhã não. Viu? Para investir no governo dele, porque está faltando dinheiro. Deu dinheiro à revelia para os outros, está faltando dinheiro. Certo? Então, todas essas notícias contrárias, essas notícias que te deixam nervoso, que vai mexer no teu dinheiro, que vai mexer na tua casa, é para te fazer esquecer que o Senhor disse que Ele foi preparar morada para nós. E lá em Romanos ele diz que Ele nos livraria da ira futura. A sua noiva não vai passar pela grande tribulação. A noiva de Jesus não entrará na grande tribulação. Nós seremos arrebatados. Nós vamos morar no céu com Jesus, pelo menos por 7 anos. É um casamento de 7 anos. Ai, meu Deus! Será que vai ter churrasco, Jesus? Aleluia! Todas essas notícias ruins, isso que está acontecendo no governo, é para nos desviar do alvo, querido. É para nos deixar nervoso, para não nos preocupar com aquilo que é para o Senhor preocupar. Entrega os teus cuidados ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele só nos chama para ser fiel, viu? Eu sei que hoje as mulheres trabalham, né? E fazem bem, que é preciso, né? A minha nunca trabalhou fora. Trabalhou fora com aluno, mas os alunos eram muito moleque. Eu disse para ela, sai, larga aquela molecada lá e vem para casa ali, viu? Vem controlar o meu dinheiro, viu? Ela que pegava o meu olerite, muitas vezes eu trazia o olerite fechado, entregava para ela, ela tirava, botava no banco. 13º, ela tirava dízimos e oferta e botava lá. Ela que cuidava do dinheiro que eu ganhava. Meu dinheiro não dela, porque 50% é dela. Queridos irmãos, então, Satanás. Vocês conhecem aquele programa de televisão, quando diz o pastor Vagnaldo, cuidado, Deus não vai te fulminar. Balança, 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 mas não cai. Satanás quer fazer a igreja do Senhor balançar, mas a igreja cai. Por quê? Será que todo mundo aqui, eu posso dizer que os vossos pés estão firmados na rocha, como está lá naquele salmo, que tirou-nos de um lago horrível de pecado, de um charco de lodo, e firmou os nossos pés numa rocha que nada nos abalará? Pense nisso, querido irmão. Então eu vou continuar aqui. O diabo quer nos fazer enlouquecer e desviar os nossos pensamentos do que é essencial. E o essencial é encher nossas lamparinas do azeite dos céus. Temos que ter muita reserva, querida igreja do Senhor, meus irmãos amados, da igreja Filadélfia do Caçador. Temos que ter muita reserva, porque a noite pode ser muito longa, mais do que nós pensamos. Essa noite de que eu vos falo, ela pode ser mais longa do que nós pensamos. O reino dos céus será todas aquelas virgens. Agora eu explico a pergunta também. O reino dos céus será. Todas aquelas virgens foram surpreendidas. E a igreja, eu e você, também vamos ser. Vocês pensam que a perseguição ou as dores de parto
Eu creio que a igreja entrará e eu já estou vivendo as dores de parto. A minha preocupação com os meus filhos, com meus netos, com a minha família. Eu estou vivendo já as dores de parto, presbítero Luciano. E todo marido aqui, toda mulher sabe muito bem, se já é pai, o que é as dores de parto e quando vai chegando perto da hora de a mulher dar à luz. E está perto da mulher dar à luz. Vai nascer um novo dia para nós, queridos irmãos. Vai nascer um novo dia para a igreja do Senhor. Aleluia! Depois das dores de parto, raiará um novo dia para a igreja do Senhor. Nós seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. A mesma nuvem que levou ele lá no Monte das Oliveiras. Diz os entendidos que a mesma nuvem o trará até onde lá em certa altura nós vamos encontrar ele. Porque nós o Espírito Santo levará. Imagina que coisa linda. Imagina que encontro glorioso. Quando o Senhor nos der um corpo renovado, um corpo transformado como o dele. Eu já estou na contagem regressiva. Possa ser que eu vá ao encontro de Jesus antes de vocês. Mas eu sei que naquele dia que a trombeta soar, minha querida sobrinha, viu? O meu corpo, se tu tiver vivinha, tu é 0 quilômetro, certo? O Senhor vai te guardar e tu vais ver o arrebatamento, certo? O meu corpo vai arrebentar aquele concreto que colocaram ali em cima do meu caixão, porque ele não é suficiente forte para resistir o poder glorioso de Deus no meu corpo novo que ele me dará. Hoje eu estou tão fraco que não levanto uma saca de cimento deitada. Fiquei até com vergonha, sorte que eu estava sozinho. Mas naquele dia, se eu já tiver partido pela eternidade, não chore não. Só diga para você, até logo, irmão Ademir. Em breve nos encontraremos. Até logo, irmão Ademir, em breve nos encontraremos. Eu disse a vocês que o reino do céu será parecido, porque todos nós, pela longa noite, nós podemos tosquenejar. Escute só. A fadiga espiritual pode tomar lugar da esperança. E são poucos que ainda têm esperança. Se você não tem esperança, esta noite o pastor Aguinaldo quer orar por ti, para que tu leve para casa a esperança. As pessoas costumam dizer, a esperança é a última que morre. Não, a esperança nunca morre, porque a esperança é Jesus Cristo. A esperança é Jesus Cristo, ela nunca morre, viu? Quando a minha mãezinha partiu para a eternidade, eu botei a mão no peitinho dela e disse, ela partiu com esperança, mas não levou a esperança ficou comigo, de um reencontro um dia com ela na eternidade. Os meus irmãos choravam e lamentavam a morte do meu pai e da minha mãe, e eu só aqui com os meus botões, eu vou encontrar com eles. Eles só foram fazer uma viagem que neste corpo eu não posso ir. Eu vou encontrar com a dona Aurina, eu vou encontrar com o seu Virgilino, eu vou encontrar com o meu avô, minha avó, meus tios que partiram para a eternidade. Agora tem tio que eu não vou encontrar. Tem tio que eu fiz o sepultamento dele, eu bati. Até ontem foi péssimo exemplo. Eu não quero seguir o exemplo desse homem. Pode ser meu sangue, mas a verdade tem que ser falada. Para depois, naquele dia, se eu entrar na eternidade e ver alguns daqueles que eu tive a oportunidade de alertar e não alertei, se isso puder acontecer, Jesus vai dizer assim, olha lá, está vendo? Está vendo? Tu fosse péssimo exemplo para ele, agora olha onde ele está. Tu fosse péssimo exemplo para ele, em vez de ser luz, tu fosse treva.
No tempo que tu fosse treva, ele se desviou, ele se perdeu e tu não falou de Jesus. Nós somos luz do mundo. Vamos para frente? Então, queridos irmãos, vamos ter cuidado com a fadiga espiritual. Essa fadiga só não chegará na nossa vida se nós nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Esse maná celestial que é a palavra de Deus. Não devemos esperar pela meia-noite para ouvir o clamor, aí vem o noivo. Não dá mais tempo. É hoje. O dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos nem o que vai acontecer depois de nós comer aquela sopa gostosa ali que foi feita para nós, né? Claro que nós vamos pagar, porque tem alguém necessitado e nós vamos ajudá-la. Porque depois do clamor da trombeta, não resta mais tempo, é tarde demais para se arrepender. E a Bíblia está cheia de conselhos para nós nos cuidar, para nós nos arrependermos enquanto é tempo. Por isso, a nossa mensagem hoje, maninha, tem que ser a mensagem do João Batista. Ele estava lá à beira do Jordão batizando, no vale de Betebara, que era um lugar bem raso, onde as pessoas atravessavam quando ele não estava cheio. E as pessoas, tem pessoas que é assim, que vê o movimento e vão se fiando, né? O meu cunhado lá no Gravatal, ele é católico, mas ele é metido em política, então no tempo da política ele foi lá numa Assembleia de Deus, então o povo estava pegando fogo, o povo dava um braço, glória a Deus, e línguas estranhas, aleluia. Ele disse quando se viu, ele estava no meio da igreja também de braço levantado, chorando, dizendo aleluia. Permitido, Luciano, tem gente que se enfia no meio da turma, né? Igual aqueles dois filhos de Cefas, né? Foram querer expulsar o demônio no nome de Paulo e do Deus de Paulo, mas tem gente que nem no inferno é conhecido. Ele diz, Paulo, Jesus eu sei quem é e Paulo também. E vocês quem sois? Foi o que o diabo disse para eles. Hoje tem gente que nem não é conhecido lá no inferno. E se tem um lugar onde a igreja tem que ser conhecida, é no inferno. O diabo tem que olhar para ti e dizer, nesse não dá para mim tocar. Ficaram em silêncio, mas é uma grande verdade. Porque no céu nós não precisamos nos fazer conhecer. A Bíblia diz que os seus olhos, como chama de fogo, passeiam por toda a terra procurando os fiéis. Se alguém procura, presbítero Luciano, alguma coisa, é porque está difícil, não é? Está difícil. E nós estamos indo para esses dias difíceis. De achar alguém que negue-se a si mesmo, que queira perder o seu tempo para ganhar, para ler a palavra de Deus, para tirar um tempo para orar e orar aqui no templo. Está difícil. E nesta noite os olhos do Senhor estão sobre este lugar. E Ele nos vê por dentro. O pastor Vagnaldo, o presbítero Luciano e os irmãos que pregam aqui, só nos vê por fora, mas Ele nos vê por dentro. Ele ouve até os nossos pensamentos. Um dia Ele disse para mim em profecia, eis que eu ouvi os teus pensamentos, vai e faz e eu serei contigo. Eu estava apenas lendo um livro de 1780, quando a igreja tinha desfalecido e as famílias se levantavam para orar, a família Quicker, parece que é o nome, a família Matarazzo, eles se reuniram e as famílias começaram a orar, e eu disse assim, eu vou para Capivari, eu vou reunir a minha família, vou alugar um galpão, e vou agrupar os meus primos que estão todos desviados, tudo mamado, nas drogas e na cachaça, e eu só pensei, eu não falei, lá no meu quarto de leitura, presbítero Luciano. Cheguei na igreja numa manhã de consagração e o pastor de São Paulo, que nunca me viu nem mais gordo nem mais magro, certo? E chegou e disse para mim, eu ouvi os teus pensamentos.
Não tem aquele ditado, eu estou pensando aqui com os meus botões, se eu vou crer ou não nessa mensagem do Ademir. Eu estou aqui pensando com meus botões. Se tem alguém aqui pensando com os teus botões, ele está ouvindo o que os teus botões estão dizendo. Ele está ouvindo. Não tem como fugir. Mas eu dizia para vocês a mensagem de João Batista. Alguém foi se batizar sem se arrepender, porque batismo nas águas é para os arrependidos. Para quem já nasceu de novo, batismo nas águas é só um simbolismo do teu sepultamento com Cristo e ressurreto numa nova criatura. E ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Quer dizer, como vocês querem vir para mim sem arrependimento? Se tem uma coisa que nós temos que fazer, queridos, antes de qualquer coisa, é nos arrepender dos nossos pecados. Isso está lá em 2 Crônicas 7,14. Se tem uma coisa que o presbítero Ademir e a irmã Leia têm que fazer, é nós nos arrepender a todo final de dia dos nossos pecados cometidos nesse dia. Porque pecar não é só adulterar, não é só trair o marido e a esposa, não é só roubar, não é só dizer palavrão. Pecado também é deixar de fazer o que é certo, é o que Paulo nos ensina aos Gálatas. Vamos para frente. A porta da graça será fechada pelo lado de dentro, como foi a porta da arca de Noé. Imagina, mais uma vez eu digo para vocês, o lamento daquela gente que negligenciou a mensagem do patriarca Noé. Imagina aquela gente subindo o Monte Ararat, não sei se naquele tempo ele era cheio de gelo, e gritando: Noé, abre a porta, certo? Dizendo: olha, eu trouxe uma viga para ti, e eu trouxe um pouco de betume para ti, olha, Noé, abre a porta. Se eu não estou enganado, não disse, não foi eu que fechei, foi o Senhor que fechou, pelo lado de dentro. Escute só o que eu vou dizer para todos nós aqui nesta noite. Muitas vezes nós ajudamos a construir a arca, mas ainda não estamos dentro dela. Pense nisso. Ajudamos a construir a arca, dizimamos, ofertamos. E pensamos que com isso vamos comprar a nossa salvação ou passar a perna em Deus. Nós estamos vivendo dias de conserto, querida igreja do Senhor. Nós estamos vendo dias de preparo, querida igreja do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o espírito do anticristo, a Bíblia diz que ele já age. E agora eu estou observando que não só o espírito do anticristo, mas do falso profeta, com mensagens mentirosas por aí afora. Viu? Quem é o outro? É uma trindade? Anticristo, falso profeta e o besta, a besta. O espírito já está agindo na vida dos políticos, queridos irmãos. Homens que foram eleitos por nós para cuidar de nós, para cuidar da nossa saúde, para cuidar das nossas coisas e nosso salário, fazer leis em benefício de um povo tão amado que é o povo brasileiro. Mas ao invés disso, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu já vou terminando, tá? É Deus quem fechará. O tempo, a Bíblia fala que o tempo dos gentios, que são eu e você, o tempo da nossa oportunidade de nós consertar, aceitar Jesus como Salvador, ter uma vida reta com Deus, ele vai fechar, o tempo dos gentios vai se acabar. E a grande tribulação, quando eu falei para vocês, vai ser para a purificação do povo judeu. Então diz assim, ó, o versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando Jesus disse:
lá em Mateus, que só Deus sabe a hora que ele não sabia, ele estava se referindo a ele ainda, o corpo in natura, o corpo que saiu de dentro do ventre de Maria. Mas depois que ele morreu, ele disse assim: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele, quando Maria quis tocar nele, disse: não me toque. Não me toque, que ainda eu não subi ao Pai. Ele tinha que ir lá bater cartão e dizer: Pai, eu venci, aleluia. E nós todos vamos dar esse brado de vitória naquele dia, quando nós estiver nas bodas do Cordeiro. Nós vamos dizer: Jesus, obrigado, porque tu nos deste a vitória, e nós aqui estamos. Eu costumo dizer que você não se preocupa em conhecer Jesus lá na hora do banquete, daquela mesa compridona, com a toalha parecida com aquela toalha que estava na mesa do Davi, aquela toalha que tapa os nossos defeitos, bordada em ouro. Você não se preocupa, porque quando eu me casei, no dia do meu casamento, eu saí da minha mesa e saí de mesa em mesa perguntando: está gostosa a comida? Eu fazia assim com a minha mão: está gostosa a comida? Está uma delícia, eles diziam, está uma delícia, está tudo bom, tudo certinho aqui. Então, ele vai fazer assim para nós. Está gostosa a comida? E eu vou olhar na palma da sua mão, tem algo que os meus pecados fizeram. O furo dos cravos, presbítero Luciano pastor Luciano e presbítero. Eu vou olhar, aí vou ver as suas frontes, aquelas pontas de espinho que cravaram ali. Diz que lá no céu o que tem são essas coisas que os homens fizeram. Porque lá no céu, João diz que só está ele. Quem veio de lá está lá. O inferno ainda não foi inaugurado, nem tampouco o céu. Às vezes a gente diz, quando morre um ente querido, foi para o céu com Jesus. Foi nada. Lá no céu não tem bagunça. Lá no céu ninguém chega na frente do outro, e nem no inferno tampouco. O inferno vai ser inaugurado com Satanás. Ô glória! Ele vai ser amarrado, pé e mão, vai ser lançado. Porque o desaforo que ele fez para a igreja do Senhor, a batata dele está assando. Creia nesta palavra. Escuta, esta parábola, queridos irmãos, eu já vou terminando, ressalta que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo no tempo desconhecido e inesperado. Esse é o conselho da palavra de Deus que ela nos dá. Examinar. Não tem lá aos Coríntios, quando diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba desse cálice. Porque se nós nos examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados com o mundo. Então, se eu não quero ser condenado com o mundo, eu tenho que examinar a minha vida espiritual, presbítero Luciano. É verdade. É verdade. Não estar em comunhão com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Eu termino dizendo uma coisa para vocês. Não precisamos ser perfeitos. Só precisamos ser fiéis à sua palavra. Se nós somos fiéis à sua palavra, ela nos tornará perfeito para o dia do arrebatamento. Vamos lá. Termino dizendo: lâmpada sem azeite é apenas ativismo religioso, porque tudo que se faz sem o azeite do Espírito Santo é só atividade religiosa, não enaltece o nome do Senhor. John Piper disse o seguinte: antes da volta de Jesus, haverá uma apostasia catastrófica contra Deus. Aí eu já disse para vocês que o espírito do anticristo, o falso profeta e a besta já estão agindo de uma maneira horrorosa neste mundo. Queridos irmãos, aquilo que eu não tive a capacidade de vos fazer entender, eu rogo ao Espírito Santo do Senhor que Ele possa trabalhar nas nossas vidas nesta semana e que nós sejamos ruminantes nesta semana. Você sabe o que é ruminantes, né? Os coelhos são ruminantes, né? As ovelhas são ruminantes, as vacas, os bois são ruminantes. Eles comem, e durante a noite eles se deitam e ficam
Então, hoje à noite nós comemos. Essa semana vamos ruminar. E eu estou à disposição de vocês, certo? Para vos ajudar a levar essa cruz. Deus vos abençoe. Pastor Vagnaldo, é contigo que eu já falei mais do meu tamanho. Amém? E obrigado, presbítero David, por essa palavra. A verdade dói, sabia? Tem muitas igrejas aí que não falam mais a verdade porque dizem que se falar a verdade afasta as pessoas da igreja. Mas a verdade, ela afasta as pessoas do inferno. A verdade tem o poder de resgatar as pessoas do inferno. Sabe por quê? Nós somos resgatados, irmão. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é as portas do inferno que vêm contra a igreja. É nós que vamos contra as portas do inferno para resgatar aqueles que estão lá. Porque nós fomos resgatados do império das trevas, do império do engano, do império da mentira, para o império do Filho do seu amor, do Filho da verdade. E esta verdade é que nos liberta. Então não tenha medo de falar a verdade para as pessoas. Não tenha medo. Porque a verdade, só existe amor onde existe verdade. Tem pessoas que não falam mais comigo. Mas porque eu amei tanto, que eu tive que falar a verdade. E a verdade machucou tanto, que eles não se submeteram à verdade. Mas não importa. Enquanto tiver amor, enquanto eu lembrar que eu fui resgatado do império da mentira, eu vou continuar falando a verdade. E nós vamos continuar falando a verdade. Leve essa palavra para a sua vida, para o seu coração. Examine-se a sua vida. Examine a sua vida. Nós estamos aqui porque nós queremos ir para o céu. Quem aqui quer ir para o inferno? Nós não fomos criados para o inferno, nós fomos criados para o céu. E tem um lugar preparado para nós. Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. Se conservem puro, perseverem nesta verdade. Porque ninguém vai chegar no céu na frente de ninguém. Nós vamos entrar todos juntos. Amém? Enquanto a porta se abrir, nós vamos estar com as lamparinas acesas. Nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos conservar com fé até lá. Porque sem Ele, nós nada poderíamos fazer. Amém? Vocês recebem essa palavra? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Agora nós estaremos indo ali atrás, nós vamos participar dessa sopa do amor. Eu gostaria que cada um fosse com calma. Vamos com calma. Tem bastante sopa ali. Vai ter guarapa também? Vai, né? Vai ter garrafinha com guarapa ali. Quem sabe aqui o que é guarapa? É suco de cana. Vai ter guarapa, vai ter a sopa. A guarapa parece que é R$5, a sopa é R$5. Com R$10 você toma uma sopa e bebe uma guarapa. Além de ser barato, você vai estar contribuindo para a obra de Deus. Você vai estar contribuindo para uma boa ação, amém? Então vamos com calma. Pega a sopa ali, ó. Ah, não tem espaço. Vem, pode sentar aqui, ó. Senta aqui no banquinho aqui, come, não joga a sopa no chão, claro, come com calma, vai ter a colherzinha, vai ter tudo. Se quiser levar para casa, ela pode fechar, levar para casa, amém? Vamos colocar de pé então? Todos vão ficar, né? Tem no mínimo ali umas 100 bandejas de sopa ali, tem que comer tudo aqui dali. Não pode sobrar nada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos repreende, porque o seu amor é tão grande por nós. O Senhor não quer que nenhum dos seus se percam. A sua vontade é que nenhum se percam, Senhor.
Mas para nós vivemos a tua vontade, nós temos que dar ouvido à sua repreensão, examinar a nossa vida, examinar o nosso caminho. Somos tão esquecidos, Senhor. Esquecemos facilmente da sua palavra, esquecemos facilmente da sua vontade sobre nossas vidas. Mas nós queremos sair daqui hoje com essa certeza nos nossos corações. Queremos viver a tua vontade, Senhor. Boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Queremos caminhar com alegria, porque nós estamos caminhando para o céu, Senhor. Nós temos a alegria do Espírito Santo fluindo de dentro de nós. Rio de águas vivas estão fluindo de dentro de nós. Mas que as pessoas que se encontrarem conosco também vejam essa alegria. E sintam essa alegria. E reconheçam esta verdade. Para que eles também possam ter esse encontro, Senhor. Que eles possam ser resgatados do engano para a verdade que liberta eles. A verdade que vai levar eles para a eternidade. E naquele grande dia queremos estar todos juntos, Senhor. No banquete do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos uma boda de casamento marcada para todos nós. Eu já escuto a voz. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele tarda, mas ele há de vir. Porque ele é fiel. Ele veio a primeira vez. Ele disse que viria e veio. Agora, se ele disse que voltaria, é porque ele vai cumprir com a sua promessa. E nós aguardamos esse grande dia, Senhor. A tua gloriosa noiva, imaculada, aguardando o momento que o Senhor irá vir para nos resgatar, para vivermos eternamente este casamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, queremos agradecer por esta palavra, por todos os irmãos que estiveram aqui esta noite. Agradecer pelos irmãos ali, do pastor William, da Assembleia de Deus, Casa de Oração. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pela presença de vocês aqui. Tem um casal aqui na frente também que está aqui com a gente. E todos aqueles que estão nos visitando esta noite. Leve essa palavra e leve essa certeza no coração. O que Deus falou é porque Ele os ama e Ele quer o melhor para vocês. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a doce e a consolação do Espírito Santo acompanhe a todos vocês. Amém. Deus abençoe a vida de todos.